Boa noite, meus queridos. A paz, queridos. Eu estava com saudade de vocês, hein? Glória ao nome de Jesus. Né? A paz do Senhor Jesus Cristo, graça e paz, Shalom Adonai, Shalom, Shalom. A paz de Deus, né? O que interessa, meus amores, é ter paz. A paz com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Esses dias não pude fazer a transmissão. Eu não estava me sentindo muito bem, minha pressão estava muito baixa. Mas o Senhor veio e me socorreu. Ele veio e me curou, para a glória e honra do nome de Jesus. Eu agradeço a Deus pelas orações que os irmãos fizeram por mim. Agradeço a Deus pela preocupação que vocês tiveram. Muito obrigada, Senhor. Eu agradeço a vocês também, viu? De terem lembrado essa pequenina e orado por ela e buscado a Deus por ela. Glória ao nome de Jesus. Por isso o Senhor me curou rapidinho. Glória ao nome de Jesus, né? Também tive de tomar café, amados, com cafeína. Né, Camila? Eu conversei com a Camila hoje. Falei, Camila, eu tive de tomar café com cafeína. Um pouquinho só. Faz muito tempo que eu não tomo café com cafeína normal, né? Mas eu senti que eu precisava dessa cafeína também para acordar um pouco, né, amados? A pressão, quando ela fica desequilibrada, a gente precisa de algo para equilibrá-la, né? Glória ao nome de Jesus, que o Senhor permitiu e me fez lembrar disso e tomei e melhorei. Glória ao nome de Jesus, que estou, viva novamente, orando, buscando a Deus pela vida de vocês. Essa madrugada o Senhor me acordou, e agora, não lembro se era, acho que era 2h40 da manhã, 2h50 ou 2h30, não lembro. E me acordou, do nada ele me acordou, e fui ao banheiro, voltei, ele falou pra mim, ele me impulsionou, me incentivou a iniciar uma oração na madrugada. Glória ao nome de Jesus. Eu gosto assim, amados, quando o Espírito Santo me envolve e ele me impulsiona, ele me leva a fazer a oração, né? Glória ao nome de Jesus. Ele me inspira, me dá inspiração. E ele me inspirou na madrugada e eu orei por todos vocês, viu? Por todos vocês, não faltou nenhum. Fiquei mais de 1 hora orando e buscando a face do Senhor. E foi maravilhoso, para a glória de Deus. Amém? Então tá, bem-vindas, minhas queridas. Glória ao nome de Jesus. Então vamos orar. E quando nós oramos, o pessoal vai entrando, né, amados? Glória ao nome de Jesus. Mas o que importa é que vocês já entraram, né? Glória ao nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo Nazareno, nós te louvamos, adoramos, exaltamos o teu nome que é santo, Pai. Tu és o poderoso, Tu és o El Shaddai. Obrigada, Senhor, pela Tua doce presença, pela Tua doce graça, pela Tua doce misericórdia em nossas vidas. Pai amado, Labarabassuri Abalai. Obrigada pelo dia de bênção, pelo dia de vitória. Taramassuri Abacanto. Pai amado, obrigada pelos livramentos de morte, de acidente, de confusão, de má notícia, Pai, de enfermidade, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem guardado nós, a nossa casa, a nossa família. Pai, eu peço a Ti, Senhor, querido Santo, nos perdoe de todo o pecado que temos cometido, ó Pai, que tem desagradado e tem nos levado para longe da Tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós devemos perdoar, Senhor. Eu estava falando hoje com um pastor amigo meu, Senhor, sobre perdão, Pai. Meu Deus, nós devemos perdoar, porque senão, meu Pai amado, Mateus 6,14, Pai, Ele vai estar nos julgando, Pai. A Tua palavra nos julga, a Tua palavra, Senhor, ela nos apruma, Senhor. E, meu Pai, se nós não conseguimos perdoar as pessoas, o Senhor não pode nos perdoar, Senhor, de nossos pecados, Pai. Meu Pai, é uma matemática, Senhor, sem sentido. Coloque em nós, meu Pai, um coração perdoador. Quebranta nosso coração, meu Pai. Mostra para nós, meu Pai, que nós somos, meu Pai amado, falíveis. Somos passageiros nessa terra, Pai. Meu Deus, logo o Senhor virá nos buscar, Senhor. O que nós vamos levar daqui, Senhor, são nossas experiências com o Senhor. São nossas experiências, Pai. Meu Pai amado, Labarabassai. Nessa tarde, meu Pai, eu estava orando e o Senhor me
me deu uma experiência muito linda. Ah, meu Pai amado, isso eu vou levar, Senhor, para a eternidade. Glorificado seja o teu nome. Senhor, nós queremos consagrar este culto ao Senhor. Consagrar a palavra ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha usar, meu Pai, o teu vaso nesta noite. Meu Pai, com poder e glória na terra. Em nome de Jesus, que todo embaraço saia e que todo demônio que quer tentar roubar nossa atenção, eu repreendo ele agora. Eu mando sai de nossa casa agora. Sai da nossa família. Sai de nossas vidas agora. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Não volte mais. Em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda a nos concentrar na Tua palavra. E que a Tua palavra, Senhor, ela venha, Senhor, cantar a massura e becai. Ser como uma espada de dois gumes que divide a alma e o Espírito, Pai. E ela possa falar, Senhor, poderosamente em nosso coração e trazer mudança em nossa vida, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Senhor, também peço a ti, Senhor, libera uma unção fresca nesta noite, que esta unção venha sobre aqui, meu Pai, e sobre cada um dos meus amados agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, vá de encontro com cada um agora que está assistindo, cada um que irá assistir, vá de encontro agora, Espírito Santo, e enche teus filhos, renova os teus filhos. Dê ânimo para eles, em nome de Jesus. Dê ânimo para nós. Nós precisamos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Glória a Deus. Então, vocês estão querendo saber a experiência que eu tive à tarde? Vou contar, hein? Eu sei que vocês querem saber. Glória em nome de Jesus. Todo mundo é curioso, né? Amados, foi assim. Estava orando à tarde, buscando a presença do Senhor, e louvando e buscando a minha devocional com Ele. Daí eu senti aquela presença forte do Espírito Santo. Ele veio sobre mim tremendamente. E daí eu não aguentei, caí, perdi as forças. Eu estava sentada na minha cama, eu caí na cama, né? Glória a Deus. E daí quando eu perdi as forças assim, eu falei: Espírito Santo, me leva na glória. Eu quero ver um pedacinho do céu. Me leva agora. Separa meu corpo, meu espírito e a alma. Me leva lá agora. Eu quero ter experiências com o Senhor. Faz tanto tempo que eu não sou arrebatada. Amado, eu não sabia que era tão fácil. Você consegue também, viu? E daí, nisso, amados, eu vi como se eu estivesse voando, flutuando. E o anjo segurando a minha mão. E eu flutuando, e eu subindo. Amados, eu vi as nuvens, vi a atmosfera, estratosfera, vi tanta coisa. De repente, quando eu vi, eu estava num local, num gramado verdinho, era muito claro, uma luz assim intensa, né? E aquela claridade que a gente não tem aqui na terra, e aquele gramado, e eu me vi com o meu vestidinho branquinho com umas bolinhas amarelinhas, lindo de viver, viu? Vestido de festa, vestido de alegria, aquilo que está escrito em Isaías 61, glória ao nome de Jesus. E ali eu me vi, só que eu estava descalça, né? A Bíblia diz: tira as sandálias dos pés, porque onde tu pisas é santo. E eu lembrei disso quando eu me vi descalça. Eu falei: aqui é santo. E ali o anjo falou para mim assim: pode correr. Você sabe que ele não fala com a boca, ele fala com o pensamento, né? E a gente entende tudo. E ali eu corri, que nem uma menininha. E corri. Daí eu parei assim e falei: peraí, eu quero ver Jesus. Daí eu falei: eu quero ver Jesus. Daí eu parei, nisso eu tive o impulso de olhar para o lado. Vi quem? Jesus. E daí eu fui até ele, e ele veio até mim, e ele me abraçou, eu o abracei. E fiquei ali, abraçada com ele. E ele rapidamente chamou um anjo pelo nome, só que não consegui guardar o nome do anjo, infelizmente. E ele falou assim: vem aqui. Ele falou o nome do anjo, e ele falou assim: troca as armaduras dela agora. Tira tudo que está nela agora e coloca a armadura nova, mais resistente. Daí o anjo veio rapidamente, tirou um monte de coisa de mim. Eu já não estava mais com aquele vestidinho, eu estava com uma armadura.
Me colocou aquela armadura e me deu uma espada, que eu olhei aquela espada assim, eu olhei para Jesus, olhei para a espada, olhei para o anjo, falei, nossa, mas essa espada é pesada, espada super pesada. E o anjo falou assim, pega, e o Senhor falou para mim assim, pega. Daí quando eu peguei a espada, eu falei, Jesus, eu também quero para o meu marido e para minha filha, né, que meu marido o pastor Pedro estava orando aqui, e a Esther acho que estava na cozinha, no quarto, e eu falei, eu quero para ela, para eles também. E daí o Senhor falou assim, é para já. Amados, é só pedir. Pedir, pedir, dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. É crer, é pedir. Pedir com fé. E ali eu vi quando o anjo desceu e começou a trocar as roupas do meu esposo, as armaduras dele, da Estherzinha. A Esther estava com um capacete meio pesado, meio esquisito. E o anjo veio, tirou o capacete dela, tirou tudo dela ali, colocou tudo novo. Amados, que visão fantástica. E eu vou falar para vocês, para mim não foi visão. Porque quando acabou tudo isso, e eu voltei, amados, eu voltei pesado, eu voltei assim, meio aérea, assim, sabe? Meio aérea e... falei, nossa, demorei alguns minutos ainda para conseguir sentir que eu estava na terra. Foi tremendo. E eu vou dizer para vocês com toda a autoridade de Deus, vocês também conseguem fazer isso. Pegaram a receita? Pegue a receita e faça igual. Ore a Deus, adore Ele. Sugue a unção dEle, ó. Ó, tá aqui já. Sugue a unção dEle. Assim, vai sugando, suga de verdade. Fala, Espírito Santo, eu quero sugar a tua unção, eu preciso de Ti. Toca na minha vida, ó. Ó, tá aqui já. Glória a Deus. E quando você sugar a unção dele, você fala, Espírito Santo, me arrebata. Eu quero ter experiências com o Senhor lá na glória. Eu duvido que não aconteça com você. Amém, amados? Separação da alma e do espírito. Deus faz a separação da alma e do espírito. Peça para Ele. Hebreus o quê, pastor? 4:12. 4:12. Hebreus 4:12. Amém? Então, amados, não serei eu que vou ministrar a palavra. Será o pastor Pedro. Fala, ei! Glória a Deus, aleluia. Então ele vai vir aqui para não demorar muito, tá bom? Vem, pastor Pedro. Glória a Deus. Bye, bye, amados. Tchau, shalom. Até domingo, tá bom? Não faltem domingo. Deus tem uma palavra linda e maravilhosa para o seu coração. E Ele tem ministrado essa palavra em mim desde ontem. Eu não sei se será a palavra que eu vou ministrar domingo, mas Ele tem ministrado uma palavra rica no meu coração. Se fosse eu que iria ministrar hoje, eu já dava para ela. Mas Ele está, me acrescentando cada dia mais, para que domingo eu possa falar e o Espírito Santo me usar e Ele tocar no teu coração e fazer a diferença. Amém? Glória a Deus. Amém. Pastor Pedro. Graça e paz a todos. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite a todos que estão assistindo esta transmissão. E, irmãos, esse testemunho da pastora Lúcia e algumas notícias, que eu vi hoje, que eu estava olhando hoje na internet, tem tudo a ver com a palavra que nós vamos juntos ter nesta noite, que é Joel 2:28. Na internet, esta manhã, eu estava vendo que uma praga de gafanhotos está chegando ao Brasil. Como em Joel, que ali aquele povo, ele estava com esse mesmo problema, que daqui a pouco nós vamos ver aqui na palavra. E essa praga parece que já atacou as plantações de milho lá no Paraguai, esteve na Argentina e agora as nuvens de gafanhoto estão no sul do Brasil. Além dessas outras pragas, que nós temos, aí do coronavírus, que está uma coisa terrível, pelo mundo todo e principalmente agora no Brasil também. Então eu gostaria agora que a gente abrisse nossas Bíblias em Joel 2:28. Glória Amém? a Deus. Aleluia.
em que está escrito assim. O título é A Promessa da Efusão do Espírito. Na Bíblia não tem Joel. Sumiu Joel aqui. Sumiu lá também. A pastora falou aqui que na Bíblia não tem Joel. Na minha Bíblia. Na Bíblia dela. Ó, Joel fica antes de Amós e depois de Oséias. Nossa, Deus. Ele é considerado, né, daqueles profetas menores. Menores não por causa da grandeza de suas profecias, Achei, mas Joel. por ser um desses livros que tem menos páginas. Por isso é considerado dos profetas menores. Glória a Deus. Amém? Achei. Glória a Deus. Então fica depois de Oséias. Amor. E depois de Daniel, aí vem Oséias e Joel. Então Joel 2, a partir do versículo 28, em que está escrito assim: E há de ser que depois derramarei meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos, que são jovens, né, terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós começamos, irmãos, por esta parte que é mais conhecida, mas não fecha ainda as suas Bíblias. Mas eu vou ler uma outra parte aqui de Joel, Glória a Deus. que é no 2, a partir do 13, para nós termos entendimento melhor da palavra. 2:13, em que está escrito assim: E rasgai o vosso coração, e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassível, tardio em irar-se, e grande em benefícios, e se arrepende do mal. E ainda depois no 2:25, E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta e o pulgão e a aruga, o meu grande exército que enviei contra vós, e comereis abundantemente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, aqui, por isso que eu falei dessa notícia do gafanhoto. A gente vê aqui nessas passagens que o povo dessa época, eles estavam, nessa época de Joel, eles estavam passando por uma situação de pragas também. Então vamos orar agora. Espírito Santo de Deus, glória seja dada ao nome do Senhor hoje e para sempre. Espírito Santo do Deus eterno, vem nesta noite, Senhor Espírito Santo. Toma a frente desta palavra, Senhor, para edificar esta igreja, meu Pai querido. Que não é, meu Pai querido, um templo, mas é cada um, meu Pai querido, daqueles que seguem o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. De cada um desses que estão ouvindo essa transmissão, meu Pai, que creem, meu Pai, que o Senhor é o mesmo, que era ontem, que é hoje e que será eternamente. Espírito Santo do Deus eterno, toma a frente de cada uma dessas palavras, meu Pai querido. Entra, meu Pai querido, em cada coração, meu Pai querido, que está assistindo essa transmissão, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e enche poderosamente, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e que as palavras, meu Pai querido, não sejam minhas palavras, meu Pai,
mas seja, meu Pai querido, as suas palavras, meu Pai, com a unção maravilhosa que procede do seu trono, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, a gente vê a semelhança desses tempos atuais com os tempos de Joel. A gente vê que nós estamos vivendo agora, nesses dias, no Brasil e no mundo, um tempo desta praga, né, que está vindo sobre a humanidade. E agora principalmente sobre o Brasil, que está aí liderando as estatísticas de pessoas infectadas com este mal do coronavírus. E nesta manhã, como eu disse para os irmãos, também essa praga de gafanhotos, esta nuvem de gafanhotos que está vindo pelo sul do Brasil, como nesses tempos de Joel. E nesse tempo de Joel, irmãos, segundo aí os estudiosos da Bíblia, é um profeta que para alguns viveu mais ou menos 800 anos antes de Jesus. Para outros, já 400 anos antes de Jesus. E outros ainda dizem que não importa muito o tempo, mas a maravilha que foi a profecia que ele deixou para nós. Que é um profeta que depois é reconhecido até mesmo lá pelo apóstolo Pedro, em Atos 2. Em Atos 2 o apóstolo Pedro vai lembrar dessa profecia. E esta praga, era um tempo de seca, de fome, de pragas, né, que estava o povo de Deus em Israel vivendo. E aí o profeta Joel ensina aquele povo como eles se livrarem deste mal, como eles pedirem a misericórdia de Deus, que é rasgando o coração. Esta forma figurada, né, que ele usa, rasgar o coração e não as vestes, que a gente vê que o povo lá do Oriente, desta parte do Oriente Médio, de Israel, e os primos, né, do povo judeu, que são os árabes, também eles são um povo emotivo. Então quando acontece alguma coisa assim, eles ficam cheios assim de paixão. Não é um povo comedido. Então a gente vê que esse hábito assim de rasgar as vestes, né, diante de uma situação terrível era comum entre esse povo. Então Joel fala assim: não é para rasgar as vestes, rasga o coração. Porque assim, o que ocorre? Quando você rasga as vestes, como diz aqui em Joel 2:13, é uma atitude externa. Não adianta você adorar a Deus de uma forma externa, com palavras, com uma forma de vestir, com uma forma que dá pra gente dizer que é hipócrita. Mas dentro de nós é que nós temos que fazer essa adoração ao Senhor. A gente tem que rasgar o nosso coração no íntimo de nossas vidas, um arrependimento verdadeiro. A gente vê que o Senhor Jesus, em suas primeiras pregações, ele dizia: chegado o reino de Deus, arrependam-se. Isso é rasgar o coração, é se arrepender. E aí o profeta Joel diz assim: faz isso, porque Deus é misericordioso e tardio em irar-se e grande em beneficência, e arrepende-se do mal que todos fizeram quando esses se arrependem. E toda essa praga, né, que vocês estão vivendo, ele diz, dos gafanhotos, e toda essa situação de seca e fome, o Senhor, ele vai remediar tudo isso e vai retirar de tudo isso dentre o povo de Israel. E aí que entra também essa promessa de Pentecostes. Joel também é chamado do profeta de Pentecostes. O profeta de Pentecostes, porque ele profetizou aquilo que iria ocorrer lá em Atos 2, que é chamado o dia de Pentecostes, o dia em que foi derramado o Espírito Santo de Deus sobre o povo judeu naquele momento. E aí diz assim, que neste tempo, depois de muito tempo, o Espírito Santo de Deus seria derramado sobre o povo.
E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e vossos mancebos, né, que são jovens, terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Isso é só metade da profecia, né, que ele deixou. Porque a segunda parte da profecia ele diz assim: e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Que isso aqui já está falando dos tempos do fim. Mas essa primeira promessa que o profeta Joel nos deixa é uma promessa de restauração. Uma promessa de restauração que ocorreria naqueles tempos. E essa promessa, ela é válida para esses dias de hoje, né, também. A gente vê que o próprio Senhor Jesus, que segundo os estudiosos, 7 dias, que o Senhor Jesus, 50 dias após a Páscoa, após a sua ressurreição, 50 dias é que aconteceu o dia de Pentecostes. O Senhor Jesus, 40 dias depois que ele ficou com os discípulos, ele ficou com os discípulos ensinando e falando sobre a vinda do Espírito Santo. E 7 dias depois, que ele prometeu que viria o Espírito Santo de Deus com poder sobre os discípulos, que eles não se ausentassem de Jerusalém, veio o Espírito Santo e ali modificou completamente a vida daqueles apóstolos. Ali aqueles apóstolos que eram pessoas comuns como eu e você que está assistindo essa transmissão, eles tiveram as suas vidas completamente transformadas. Aqueles homens que tinham desses problemas humanos, do medo, aqueles homens que tinham problemas humanos de falta de amor ao próximo, eles foram completamente transformados após Pentecostes, após o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre todos que estavam reunidos ali, com línguas de fogo, como um vento impetuoso, e transformou a vida daqueles homens. A gente vê o próprio apóstolo Pedro, que chegou a negar o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Após receber o Espírito Santo, ele já não teve mais medo. E pela história bíblica, chegou a ser crucificado. Ele foi crucificado, só que pediu para ser crucificado de ponta cabeça. Não teve medo da morte. E pregaram, todos, menos o apóstolo João, morreram de morte violenta. Mas não se recusaram em levar o Evangelho, ser testemunhas do Senhor Jesus Cristo de Nazaré por todo o mundo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor hoje e para sempre. Glória seja dada ao nome do Senhor. Louvado seja o nome santo e eterno do Senhor hoje e para sempre. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor hoje e para sempre, meu Pai. E o Senhor Jesus, pelo teu amor, Senhor, pela tua ele disse, esse poder, esse mesmo poder que foi profetizado, esse mesmo poder que o próprio apóstolo Pedro disse, essa é a profecia que Joel profetizou, isso que está acontecendo, porque aqueles homens no dia de Pentecostes, eles foram tidos como bêbados. Aquele povo que assistiu, segundo os estudiosos, estavam reunidos ali, aquelas pessoas, 120 pessoas que estavam reunidas, foram cheias do Espírito Santo. E aquilo ali tomou a cidade de Jerusalém de uma forma que as multidões que estavam ali para participar daquela festa de Pentecostes, elas se ajuntaram ali juntos dos discípulos, e falaram, esses homens só podem estar bêbados. Aí a gente fica imaginando, né? Aqueles homens falando em outras línguas e caindo e agindo como se estivessem bêbados para aquela pessoa que não tinha conhecimento e estava olhando. Mas o apóstolo Pedro falou, não, esses homens não estão bêbados como vocês estão pensando. Esses homens estão cheios do Espírito Santo, porque essa é a profecia de Joel se cumprindo em nossos dias.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor hoje e para sempre. A diferença, irmãos, a diferença é que acontece rapidamente nos dias de hoje. Você vê que o povo de Israel, após a profecia, segundo alguns 800 anos, 400 anos demorou para que aquele povo recebesse o Espírito Santo como estava profetizado. Mas hoje as coisas são todas muito mais rápidas. São todas muito mais rápidas. Aquela pessoa que ela não é cheia do Espírito Santo, quando o Espírito Santo toca na vida dela e alguém ora pela vida dela, ela já fica cheia do Espírito Santo, já não demora tanto tempo. Aleluia. A gente vê que aí pelo mundo milhares e milhares de vidas, milhares e milhares de pessoas estão sendo cheias do Espírito Santo. A Deus. E nós estamos vendo como a própria testemunha da pastora aqui nesse dia de hoje, que está falando, né, que as vossas filhas profetizarão. Glória a Deus. Vossas filhas profetizarão. E também os servos e as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Glória a Deus. Ou seja, as pessoas comuns, como eu e você. Glória a como Deus. Eu e você, que aqui eu sei que já tem muitas pessoas que são usadas poderosamente Glória pelo poder Deus. do Espírito Santo. Aleluia, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu declaro que vai ser cada dia mais usado, que haverá mais poder, mais unção, mais autoridade na vida de você que já está cheio do Espírito Santo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória a Deus. E aquele que não conhece ainda esse mover do Espírito Santo, e aquele que não conhece ainda que isso é uma realidade para os nossos dias, que esse avivamento está acontecendo nos nossos dias, eu te digo, busque diante do Senhor, arrependa-se dos erros, das iniquidades, dos pecados que você tem cometido, arrependa-se das suas fraquezas, como o próprio Senhor Jesus disse que tem que ser feito. Coloque diante do Senhor o seu coração, rasgue o seu coração, e você terá a experiência maravilhosa de ser cheio do Espírito Santo, porque isso é promessa do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor hoje e para sempre. Tem uma pequena alegoria que uma vez eu vi que ilustra muito isso, porque a gente, muitas vezes, se você se afasta de Deus, Ele é cavalheiro, Ele é respeitoso, e Ele não atropela a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio. Nós temos que estar em constante oração, nós temos que estar em constante busca. Esses dias, com essa quarentena, com todos esses problemas, né, que estão no mundo, o desânimo tem se abatido sobre a vida de muitas pessoas. Mas se nós nos voltarmos em oração ao Senhor Jesus, se nós nos voltarmos na busca pelo Espírito Santo, em poucos momentos em que a gente realiza essa busca, a gente já vê uma mudança de atmosfera em nossas vidas. A gente já vê o nosso coração, a gente já sente o nosso coração se aquecer com a presença maravilhosa do doce Senhor Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Mas se a gente se distancia, se a gente para de orar, se a gente não jejua, se a gente não lê a palavra, se nós não buscamos, então também nós não sentimos essa presença do Senhor. Aleluia, Pai. Que é como uma alegoria, como uma história que uma vez eu vi, que três rapazes, né, que leram essa palavra, enchei-vos do Espírito Santo, como está na palavra, eles foram conversar com o pastor e saber como se encher do Espírito Santo. E o pastor falou assim, vão ali até onde tem aquele rio, com essa peneira, e deu uma peneira, né, para eles. E quando vocês encherem essa peneira de água, aí vocês vão entender como ser cheio do Espírito Santo. E eles foram até lá com essa peneira.
e mergulharam na água. Mas a peneira, sempre que era levantada, saía vazia. E eles falaram: nós vamos ficar igual bobos aqui o dia todo? O pastor está fazendo a gente de bobo. E 2 deles desistiram, né, daquela experiência meio estranha e foram embora. Aí daqui a pouco o pastor chegou lá com aquele, né, que tinha continuado, né, com a experiência, e ele falou para o pastor: olha, eu não consigo, não estou entendendo, né, o que o senhor quer, porque não tem como encher, né, uma peneira de água. Pelos furos, né, que ela tem, a água é impossível, né, de ficar dentro dela. Aí aquele pastor disse assim para aquele que tinha resistido: só tem uma forma dessa peneira ficar cheia d'água, é ela ficar continuamente imersa dentro da água. Glória a Deus. É ela ficar imersa dentro da água, aí ela vai ser cheia. E assim, irmãos, é conosco. Quando você fica cheio do Espírito Santo, é quando você está na busca, quando você está buscando através de oração, quando você está mergulhado na palavra, quando você busca constantemente. Podem consultar em suas Bíblias. Davi dizia: eu oro de tarde, de manhã e ao meio-dia. Glória a Deus. Salmo 34: louvarei ao Senhor em todo tempo. As suas palavras estarão constantemente em na minha boca. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E assim, irmãos, é conosco. Se nós buscarmos constantemente a presença do Senhor, se nós estivermos constantemente buscando e orando, também essa presença maravilhosa do Senhor Espírito Santo está conosco. Glória a Deus. Então, irmãos, é preciso sempre, meus irmãos, que a gente esteja limpando o nosso vaso, que é a habitação do Espírito Santo, o vaso de nossas vidas. É necessário que nós continuamente estejamos cultivando os frutos do Espírito, como está lá em Gálatas 5, do amor, da alegria, da benignidade, da bondade, da fé, da mansidão, da temperança. Glória seja dada ao nome do Senhor hoje e para sempre. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor hoje e para sempre. Glória a Deus. Eu gostaria agora de orar, irmãos, orar pela vida de cada um. Gostaria agora que os irmãos fechassem seus olhos, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, feche seus olhos. Glórias a Ti. Oh, maravilhoso Senhor, maravilhoso Senhor, Espírito Santo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu declaro agora, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que toda a força das trevas, que todo espírito do inferno, que todo espírito do mal vai sair agora de próximo da vida de cada um dos filhos e das filhas do Senhor. E todo espírito do mal que afronta cada um desses filhos e filhas, eu repreendo agora e ordeno que vá para onde o Senhor Jesus Cristo já determinou, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que toda sombra, que todo obstáculo saia agora. Eu declaro que está queimado e destruído todo plano, toda estratégia contra a vida de cada um desses filhos e filhas, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Oh, glórias a Ti, meu Pai. Abre, meu Pai querido, o céu sobre cada um dos que estão assistindo essa transmissão nessa noite, meu Pai, e derrama do Seu Espírito, Pai, e derrama, meu Pai querido, poderosamente, meu Pai, derrama, meu Pai, batiza com o Espírito Santo, meu Pai, e naqueles que já são batizados, meu Pai querido, derrama, meu Pai, unção, poder, mais autoridade, meu Pai querido, proteção, meu Pai. Oh, glórias a Ti, meu Pai, que cada um desses filhos e filhas que estão assistindo, meu Pai querido, essa transmissão, eu declaro proteção espiritual, eu declaro, meu Pai querido, oh, glórias a Ti, meu Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Coloca, meu Pai querido, um manto de proteção, que nenhuma praga, meu Pai querido, venha, meu Pai, afetar a esses filhos e filhas, meu Pai, que essa praga do coronavírus, meu Pai querido, passe longe de cada um, meu Pai querido, que vier assistir essa transmissão, e também dos seus familiares, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.
Oh, glórias a Ti, meu Pai. Protege as finanças, meu Pai querido, também, meu Pai querido, de cada um desses filhos e filhas, meu Pai. Contra todo gafanhoto, contra toda praga, meu Pai querido, que consome as riquezas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu declaro que está queimado e destruído. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Coloca, meu Pai querido, cada um, meu Pai querido, desses filhos e filhas debaixo das suas asas, meu Pai, onde nenhum mal pode atingir. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, é o que eu peço e desde já te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, oh, glórias a Ti, meu Pai. Terminando agora essa transmissão, meu Pai querido, eu quero te clamar, meu Pai querido. Oh, glórias a Ti, meu Pai. Oh, glórias a Ti. Que o amor de Deus, glórias a Ti, Pai querido. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e que a doce presença do Espírito Santo seja sobre cada um desses que estão assistindo. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Até domingo. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.